Módulo de orçamento. Gestor, bastante atenção no módulo de orçamento. Mas olha só, iniciemos com uma novidade do Aluva, e que talvez você já conheça, mas que é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta usual, porém utilizada de forma errônea, tá? Eu estou falando da análise CUB. Então olha só, o custo unitário básico, né, que é divulgado, ele é muitas vezes utilizado de forma irresponsável, né? Valor do CUB, talvez até a consulta do CUB esteja adequada, vezes a quantidade de metros do empreendimento. Só isso. Mas sabe-se que o CUB desconsidera alguns itens, e itens estes importantíssimos para a conclusão do empreendimento, tá? Então, olha só, o CUB, por exemplo, não considera o custo das fundações. O CUB não considera o custo dos equipamentos, nem de serviços complementares, como impermeabilização, por exemplo. Então, muito cuidado. E além disso, né, precisa-se entender o conceito de BDI, né, já foi explicado anteriormente, mas precisa-se que o BDI esteja formatado adequadamente para que o custo não seja tão fora da realidade do escritório de vocês. Tá bom? Então, o primeiro passo é acessar o CUB do seu estado específico, né? Então, CUB do estado, vou selecionar o de Minas aqui como referência, tá bom? Aqui em Minas eu tenho algumas regiões específicas, né? Mas vamos usar o de Minas mesmo. Tabela em metro quadrado, 2024, janeiro, sem ou com desoneração, né? É o que for mais aderente aí para o seu cálculo. E gerar relatório. Pois bem, nesse CUB aqui de janeiro de 2024, a gente tem aqui um imóvel de alto padrão. Suponhamos que seja esse a nossa referência, tá? Então nós temos aqui um R1, 3.264,18 por metro quadrado, ok? Beleza. Dito isso, voltemos à nossa ferramenta. Então, nós temos o valor de 3.264,18 por metro quadrado. Ok? Próximo passo, qual que é a área a ser construída? Então, na anamnese, né, de projetos que vocês verão aí no módulo de projetos, assim o cliente responde aquele briefing, ele tem lá uma expectativa de tamanho, quantidade, né? Então aí o arquiteto ou o profissional consegue fazer essa leitura de mais ou menos essa área em metro quadrado que teria adesão à expectativa do cliente, tá? Suponhamos que seja uma casa de 250 metros quadrados, ok? Aqui entra um pouco da expertise, né? Então você precisa entender o local onde esse imóvel vai ser construído, né? Entender mais ou menos da logística, né? E das características dos imóveis que já estão localizados ali, né? E entender que a fundação naquela área específica pode atingir, né, antes, né, então é uma previsão, uma expectativa, claro que tem que fazer o estudo, né, de sondagem do solo, né, então após o projeto, né, então a sua expectativa que é que naquela região, vamos usar como exemplo aqui, que a gente vai ter um gasto estimado de R$75 mil numa casa de 250 metros quadrados, ok? Único e exclusivamente para fundação, né? Talvez esteja comedido esse valor, mas um imóvel de alto padrão localizado numa área com uma boa característica do solo, R$75 mil no custo de fundação, tá? Os equipamentos serão utilizados durante a obra, né? Vamos colocar aí que haverá um custo, né, de R$25 mil entre locação de equipamento, escavadeira, né, enfim. E como essa casa tem piscina, haverá necessidade, né, da impermeabilização adequada, tanto da piscina quanto do telhado, né, da cobertura no caso, já que não haverá telhado, então vai ser com manta. Então sugere-se aqui R$35 mil de impermeabilizações completas, tá bom? Esse BDI da construtora, né, 30% aqui seria um BDI subestimado, né, então entende-se aí pelo menos 45%. E teríamos então um custo final desse empreendimento de R$1.379.000. Basta imprimir para ter à mão o relatório que seria entregue ao cliente. Pois bem, então o que é isso? É nessa etapa que o cliente recebe um choque de realidade, seja para mais ou seja para menos. Então,
é muito comum acontecer que o cliente faça algumas expectativas não viáveis, né? Então, ele vai chegar ao seu escritório com um desejo grande de colocar uma casa de 500 metros quadrados em 250. Então, é seu papel, né, sua responsabilidade dar esse choque de realidade, né, e trazê-lo para a filosofia de que um projeto de sucesso é um projeto executável, né? Então, não adianta estar lindo, maravilhoso, se ele não for para a prática, seria desperdício de dinheiro. Então, a análise CUB está aqui exclusivamente para dar uma ambientada, um choque de realidade no seu cliente, que por acaso esteja fazendo expectativas que não são viáveis, né? E referenciar o orçamento que deverá ser realizado com responsabilidade, minúcia, detalhe, tempo a seguir. Certo? Qualquer dúvida, o nosso suporte está à disposição. Conte com a luva e maximize sua produtividade.